Oi, pessoal. Eu hoje não tô legal, não. Tô bem chateada. Por quê? Você acredita que eu comprei um carrinho no Mercado Livre pro meu filho? E o carrinho chegou hoje? Legal, né? Só que não. Tá aqui, ó. O carrinho. O anúncio diz que era um carrinho de controle remoto. Mas o controle remoto não veio. E ele ficou bem triste, porque ele queria brincar. Eu prometi, mas o controle não veio. E de quem é a culpa? Do Mercado Livre. Do vendedor. Não sei de quem é a culpa. De todos eles. Eu só sei que alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém precisa reclamar. Será que você pode me ajudar? Será que você pode escrever uma carta de reclamação para mim? Pedindo para resolverem esse problema? Poxa vida, se eu comprei um carrinho de controle remoto, como que eles têm a coragem de mandar só o carrinho? Me ajuda? Escreve para mim uma carta de reclamação. Eu vou te ajudar a escrever essa carta. Eu vou te dar as dicas. E você escreve ela para mim. Combinado? Então, ó, vem comigo aqui nessa explicação para que você consiga escrever essa carta e me ajudar a resolver o problema, ok? Você se lembra da nossa última interpretação de texto? Que foi de uma fatura, né, da Cristina dos Anjos, uma fatura de água e saneamento? Serviço de água e saneamento da empresa SAS. Acredito que você se lembre, né? Bem, a Cristina dos Anjos, ela teve um problema com essa empresa. Ela recebeu uma fatura com um valor incorreto. Estava cobrando a mais do que deveria. E para resolver o problema, a Cristina escreveu uma carta de reclamação para a empresa SAS. E eu trouxe aqui a carta que a Cristina escreveu para que você veja o modelo da carta. Então, olha, a carta inicia assim: para quem que ela está sendo escrita? Quem é o destinatário, a pessoa para quem a carta está sendo escrita? Então, aqui no caso da Cristina, foi escrita para a empresa de serviço de água e saneamento, a SAS. E aí ela inicia a sua carta com uma saudação formal. Essa saudação formal, ela pode dizer: prezados senhores, caros senhores, né? Ela escolheu iniciar a carta dela assim: prezados senhores. E aí ela começa o primeiro parágrafo da sua carta. No primeiro parágrafo, ela precisa relatar o porquê que ela está escrevendo essa reclamação, do que ela está reclamando. Isso é colocado no primeiro parágrafo. Então ela diz assim: eu, Cristina dos Anjos, venho apresentar reclamação a respeito de um grave engano na tarifa de água de minha residência em agosto desse ano. Então esse é o primeiro parágrafo, aonde ela diz o motivo da reclamação. O próximo parágrafo é o parágrafo onde ela vai apresentar os argumentos para tentar convencer a pessoa para quem ela escreve a carta de que houve um problema e de que ela precisa de solução. Então, aqui nos argumentos que a Cristina usou, ela diz que a quantidade de água que foi gasta e o valor cobrado estão muito acima dos apresentados. Ela diz que ela acredita que tenha ocorrido um engano. Então, ela vai apresentando argumentos convincentes, argumentos que convençam a pessoa que vai receber essa carta de que houve um problema, de que houve um engano. E aí a Cristina começa a finalizar a sua carta, dizendo assim, ó: diante disso, solicito providências urgentes da SAS para resolver esse problema, a fim de que eu não seja prejudicada financeiramente. Então ela coloca uma despedida
atenciosamente, e ela assinou a carta, Cristina dos Anjos. Bem, agora eu trouxe aqui um passo a passo para você seguir e para que você consiga escrever a minha carta de reclamação e me ajudar a resolver o problema. Então eu tenho aqui, olha, o primeiro passo: comece a carta utilizando uma saudação formal, assim como Cristina fez, ó, uma saudação. Ela escreveu: prezados senhores. Eu quero te dizer que o nome do vendedor que me fez, né, que fez a minha venda, o nome dele é Paulo. Então você pode começar a sua carta: prezado Paulo, ou caro Paulo. Mas antes disso, você precisa escrever aqui, ó, quem é o destinatário dessa carta, para quem essa carta está sendo escrita. Então você vai escrever: a empresa de serviço Mercado Livre, ok? Ao Mercado Livre, combinado? E aí você começa colocando a saudação. A saudação pode ser com as minhas sugestões: caro Paulo ou prezado Paulo, ok? Bem, depois que você colocar a saudação inicial, você vai escrever o primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, você tem que escrever o objetivo da sua carta. Para que você está escrevendo essa carta? Para reclamar que o produto não foi enviado corretamente, pois o carrinho veio sem o controle remoto. Então você pode seguir o mesmo modelo de Cristina, ó. Você pode dizer: aí coloque o seu nome, venho apresentar reclamação a respeito de um grave engano na compra da professora Verônica, pois o carrinho que foi entregue foi sem o controle remoto, ok? Bem, e aí você vai organizar o próximo parágrafo colocando os argumentos, e esses argumentos devem ser convincentes, ou seja, você precisa convencer o Paulo, que é o vendedor, de que eu fui prejudicada, de que houve realmente um problema. E que tipo de argumento você pode usar? Olha, você pode dizer que no anúncio do produto ele informava que o carrinho acompanhava um controle remoto. Tinha isso na descrição, tinha isso em fotos, mas hoje eu recebi o carrinho sem esse controle. Então isso pode ser organizado no próximo parágrafo, esses argumentos de que ele anunciou um produto e que o produto não veio conforme o anunciado, ok? Argumentos convincentes, você não acha? Se ele anunciou, ele precisa cumprir com aquilo que estava no anúncio, correto? Bem, depois você, no próximo passo, diz que você deve utilizar uma linguagem formal na sua carta. O que eu quero dizer com isso? De que você não deve usar gírias, como por exemplo, ó, valeu, demorou, essa parada, palavras que a gente usa como se estivesse falando com um amigo. Isso não deve ser usado numa carta de reclamação. A linguagem da carta de reclamação deve ser formal, tá? Nada de gírias, combinado? E aí, para terminar a sua carta, você vai fazer uma expressão de despedida. Ó, Cristina aqui finaliza a carta dela assim, ó: diante disso, solicito providências urgentes da SAS para resolver esse problema. Então você pode seguir a mesma ideia. Diante disso, solicito providências urgentes do Mercado Livre para resolver esse problema, a fim de que a professora Verônica receba o controle remoto. E aí você coloca a palavra de despedida. A Cristina usou atenciosamente. Eu coloquei aqui para você outras sugestões que você pode usar para fazer a despedida. Tem o atenciosamente, mas eu coloquei também o respeitosamente e o grato. Para as meninas, grata, ok?
E por fim você vai assinar a carta como Cristina fez. Posso contar com você? Eu espero que você consiga escrever a minha carta para me ajudar a resolver esse problema, ok? Um beijinho, fico contando com a sua ajuda.